Então, essa rivalidade certamente vai esquentar e Palmeiras e Porto protagonizarão, pelo menos nesse início, esse duelo entre Brasil e Portugal. Agora, passando um pouco do que a mídia repercute, em Portugal, está se falando muito, aliás, todos os canais hoje aqui de televisão, generalistas, como eles chamam, e também especializados em esporte, passaram o sorteio. O sorteio, enfim, foi amplamente divulgado e o Mundial está sendo tratado como um torneio muito interessante, tanto por Porto quanto por Benfica, pelo público português. Obviamente, não tem o peso de uma Liga dos Campeões, do próprio Campeonato Português, né? Mas é um torneio muito interessante, até pela questão financeira, né? Que Portugal não pode abrir mão. E olhando aqui rapidamente depois do sorteio na imprensa alemã, muito pouco se fala, tá? Mesmo com o Borussia Dortmund, com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique até interagiu nas redes sociais. O Elber estava lá no sorteio, né? O brasileiro Elber Lenda do Bayern de Munique, mas na imprensa alemã mesmo especializada pouco se fala, pouco destaque para o Mundial. Em Portugal sim, na Alemanha não. Vamos para Paris, onde está a Clarinha Albuquerque, que trouxe para a gente hoje essa resposta maravilhosa de Luiz Henrique e que, de fato, estava correto, né, Clarinha? Você estava correta na resposta. Bom, não sei se todo mundo concorda, mas, assim, eu acho que o momento também sim, do Botafogo, sim, né, por aqui. E aí o Luiz Henrique falou, eles são melhores? Então eles vão cair no nosso grupo mesmo. Essa é a percepção nossa daqui, mas é a percepção, acho que, do mundo inteiro em relação ao PSG, né, Clarinha? Ô, time azarado! Boa noite! Boa noite por aqui, boa tarde para vocês. Acho que é um pouco disso sim, não há nenhuma dúvida. O PSG tem tido muito azar. E aí, só para um pouquinho de contexto para essa resposta do Luiz Henrique, o PSG só poderia enfrentar entre os brasileiros o Botafogo, né? Então, ainda que ele tenha me perguntado qual era o melhor clube brasileiro nesse momento, ainda que, por exemplo, eu dissesse, sei lá, o Corinthians, que vem com uma sequência de 8 vitórias, acho que é isso, né? O PSG não poderia enfrentar o Corinthians, que nesse caso nem está na competição, mas não poderia enfrentar o Flamengo, enfim, o Palmeiras, que também está brigando por título brasileiro. Então, eu realmente acho que o Botafogo, neste momento, é o melhor clube brasileiro, mas era o único também que podia enfrentar. Então, a minha resposta uniu o útil ao agradável e, obviamente, o Luiz Henrique, ele deu o show dele, porque realmente o azar do PSG, ele é famoso mundialmente. Mas, Clarinha, realmente, em relação a um time brasileiro, sim, mas o PSG tinha 7 outras possibilidades no pote 3 e caiu exatamente com o Botafogo. Que sim, a gente acha que é o melhor sul-americano do momento. Ô, Clarinha, repercute aí? A galera tá bisoiando para esse Mundial ou pouca coisa ainda? Pouca coisa ainda, assim, eu acho que já tem uma curiosidade, então, se você abrir agora, por exemplo, as capas dos jornais né, de notícia na internet, todos eles têm ali a notícia, não é a primeira manchete, mas elas estão ali, mas, por exemplo, hoje na coletiva do PSG, normalmente a gente fica conversando antes ali da coletiva começar, e normalmente a gente pergunta ao outro quais perguntas a gente vai fazer, justamente para ninguém repetir uma pergunta e na hora perder uma oportunidade. E tava todo mundo falando as perguntas e ninguém lembrava do Mundial. E aí eu falei, eu vou fazer uma pergunta sobre o Mundial. E normalmente eles brincam comigo, né? Claro, hoje você vai perguntar sobre Beraldo ou sobre Marquinhos? E eu falei, não, hoje eu vou perguntar sobre o Mundial. E aí eles falaram, caramba, é verdade, Mundial. É verdade, interessante. Eu falei, o sorteio é hoje. Eles, verdade, o sorteio é hoje. Então, assim, não é a mesma coisa que a gente, não tem essa mesma repercussão. Porque, claro, para os clubes brasileiros, eu acho que tem, sim, um peso e uma expectativa incrível, né? Assim, gente, olha, o Botafogo vai enfrentar no meio do ano Atlético de Madrid e PSG. Gente, é uma mini Liga dos Campeões, fase de grupo, sabe? Assim, é muito legal. De fato, né? É uma mini Liga dos Campeões mesmo que vai ter o Botafogo pela frente. Se fosse no modo antigo, ele enfrentaria, né? Um grupo antigo, você enfrentava 3 europeus, o Botafogo vai enfrentar 2. Exato. Clarinha, você também tá de olho sempre nos italianos, né? Você morou lá, enfim, eu só vejo. Cada vez que a Clarinha pisa na Itália, ela sofre de saudade, porque ela amou morar por lá. Queria que você trouxesse o nosso olhar um pouquinho também em relação aos italianos, né? A Juve caiu no grupo do City e a Inter de Milão no grupo do River Plate. Eu vou começar pela Juventus, porque eu acho que é mais curtinho. A gente precisa ainda entender muito o que é essa Juventus. Tá? É um processo muito longo, na minha opinião, ainda
de reformulação, de identidade de jogo, está sofrendo com muitas lesões. O último jogo da Liga dos Campeões tinha 4 jogadores de linha no banco de reservas. Então, assim, é uma equipe que a gente ainda não tem muita noção do que vai acontecer e do quanto. Eu acho que tem um teto muito grande de crescimento, mas a gente precisa entender o que vai ser essa Juventus até lá. Inclusive, enfrenta o Manchester City na semana que vem pela Liga dos Campeões, obviamente, partida com transmissão da gente. Da Internazionale, Tainá, eu tenho a seguinte opinião nesse momento. Junto com o Liverpool, para mim, são as 2 melhores equipes do mundo. Para mim, é favorita para o título da Liga dos Campeões junto com o Liverpool. É uma equipe fortíssima, taticamente chata, taticamente inteligente, com um elenco muito melhor do que nas últimas temporadas. Na Liga dos Campeões, por exemplo, não sofreu nenhum gol. No Campeonato Italiano, teve algumas derrapagens a mais, mas ainda assim uma equipe que sofreu pouquíssimos gols, que sabe fazer gols, que tem jogadores crescendo. O Lautaro Martins não começou tão bem a temporada, agora já retomou um pouco. O Thuram vai muito bem. Assim, para mim, tirando muito bem, assim, para mim, tirando o Liverpool, e que aí, claro, a gente sobe o sarrafo porque tá na Premier League, para mim a Inter é a melhor equipe do mundo. O Barcelona também vem bem, mas é uma equipe que eu, Clara, confio menos do que na consistência dessa Inter, porque é uma consistência que vem de anos, e para mim a equipe evolui a cada ano, e para mim, nesse Mundial de Clubes, hoje, porque, né, a gente precisa entender que falta 7 meses? Mais de 7 meses. Hoje, para mim, a Inter é a favorita, mas assim, de lavada nesse Mundial de Clubes. Rapaz, fiquemos atentos a essa Inter de Milão. Não discordo nem um pouco. É um time talhado para esse tipo de competição. E também não tem vergonha se tiver que defender o resultado. Vergonha não, eles amam. Vergonha não, é pra fazer isso, tá bom. É o DNA do clube. É pra ganhar de 1-0, tá bom. Vou ganhar de 1-0. É o DNA do clube. O DNA do clube. Sabe jogar de todos os jeitos. Se você quiser ter a bola, pode ter a bola. Se você não quiser a bola, pode me dar a bola também. Se você quer jogar no abafa, se eu tenho que sofrer, eu sofro. Se eu tenho que atacar, eu ataco. Assim, eu estou, assim, apaixonado por essa Internazionale do Inzaghi. Time maduro, né? Acho que talvez tenha uma preocupaçãozinha da Inter, que às vezes, você dá... baixa tanto a rotação que às vezes precisa e de repente vai faltar. Numa dessa, num Mundial desse, ele fala, primeira fase aí, vou tirar de letra. Numa dessa se complica, mas é tudo isso que é... E eu inclusive, estou sendo motivo de chacota, porque toda vez que a Tainá me pergunta no melhor da Liga ou no pré-jogo, favorito, eu sempre boto a Inter de Milão, cara. Eu acho que esse time vai longe na Champions. E a Claudinha até citou o Barcelona, e acho que a Claudinha trouxe um ponto do Barcelona ali. Bem mais encantador. Então, eu gosto mais de ver o Barcelona, eu acho. Mas a Claudinha trouxe um ponto que eu acho pouco confiável, assim. Porque a margem de análise é pequena no Barcelona. Exato. Também o recorte é menor. A Inter já vem há mais de 2 anos. E é a Inter. A Inter não... É a Inter, gente. Fiquemos atentos à Inter de Milão, e dependendo do que a Inter faça neste Mundial de Clubes, lembrem de Clarinha Albuquerque, que está dizendo isso para vocês aqui. Dia 5 de dezembro... Faltando 6 meses para acontecer a competição. Olha eu virando meme. Que a Inter de Milão é sim favorita. A última participação sua já está em todas as redes, e é exatamente a sua pergunta e a resposta, Luiz Henrique. Quer dizer, quem começa muito bem já a Clarinha e Luiz Henrique. Fredinho, o Manchester City deu até uma respirada, né? Olha, também mandaram ele abrir a mão, também, que nem o pessoal do... Puxa a bolinha, né? Puxa a bolinha antes. O Fred misturou a bolinha e puxou a mãozinha. Isso. O City deu uma respirada, né, Fredinho? Mas aí agora eu quero saber se alguém aí estava olhando o sorteio do Super Mundial ou pouca gente. Boa noite, Fredinho. Quem é muito fanático, né? Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Não foi algo que, por exemplo, teve transmissão da TV, teve redirecionamento da transmissão da FIFA, sim, em alguns sites de alguns portais aqui esportivos, na Sky Sports, na própria BBC. Alguém deixou de ir pro pub para ver o sorteio, não? Mais fácil ir pro pub e ver se tá passando um sorteio no pub. Eu ia perguntar, será que no pub tava passando um sorteio? E é fácil ver um sorteio num pub, né? Difícil. Dá para compreender tudo que tá passando, inclusive. Cara, eu lembro até hoje, a final Liverpool e Flamengo do Mundial de Clubes agora, foi difícil achar um pub transmitindo o jogo. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, nesse momento o antigo formato... Full, hein, Brighton? Também não... Então, pois é, o pub tá passando isso. Eu não sei se esse novo formato vai atrair mais pubs, né? Vai atrair mais o público aqui, vai atrair mais interesse
Mas, enfim, nas redes sociais já existe movimentação, né? O Chelsea está postando sobre o Flamengo e sobre os outros membros do grupo, o Manchester City mesmo sobre Juventus e afins. Então, vamos ver até junho qual é a atração de interesse que isso movimenta, né? Acho que é diferente, né? Não adianta, assim, a gente... Enfim, porque pra gente... E aí... Mas melhorou, é mais do que era antigamente. O Mundial de Clubes da FIFA é mais do que era antigamente o Intercontinental. Que agora esse oficialmente chama-se Intercontinental, que o Botafogo vai jogar, mas é muito maior o interesse do europeu agora do que era antigamente. Tudo bem, mas eu me irrito um pouco esse nosso... Mas não é como o nosso e nem vai ser. Apesar do descontentamento com 30 dias a mais de calendário. Quanto a isso, questão institucional dos atletas. Torcida, jogadores, tal, De repente, tenha sido a grande pauta, né, Fred? Em relação ao Super Mundial, muito mais tem ido para esse lado do calendário do que qualquer outra coisa, certo? Muito mais. Aqui a cobertura ela se divide em 2 perfis. Pancada na FIFA por conta da extensão do calendário. Há quem argumente que o calendário era estendido pelos próprios clubes com essas viagens de pré-temporada para os próprios Estados Unidos, né? Então, no fim das contas, uma coisa substitui a outra, só que com, claro, um tom competitivo e uma premiação que talvez compense mais do que você viajar por conta própria. Você viajar com outros clubes em tom competitivo. Tá em fim de temporada e não começo, né? Esse argumento não cabe muito. Não cabe muito. Porque quando você vai para os Estados Unidos, você tá ligando os motores. Ainda você vai forçar o motor mais. Exatamente. É a pancada, né? Quando que os jogadores vão ter férias, quanto de férias, se vai ter alguém entrando na justiça, a Associação dos Jogadores, a Associação Profissional dos Jogadores aqui já está se organizando para ver como que... Já tem, Fred, na Corte de Justiça Europeia, na Justiça Comum, já tem uma demanda contra isso. Contra o calendário da FIFA, exatamente, né? Contra o calendário da FIFA. Exatamente, já tem. Exato. E essa Corte Europeia tem ferrado a FIFA, inclusive ferrou a FIFA 2 meses atrás com o negócio do rompimento unilateral do contrato. Então, a FIFA tem tomado pau nessa Corte de Justiça Europeia aí, da União Europeia. Então, vamos ver como que isso pode impactar o próprio Mundial, né? No ano que vem. Vamos ver, não sei se o tempo da justiça vai ser suficiente para impactar essa edição. A outra linha de cobertura é pancada na FIFA por ter demorado para fechar os direitos de transmissão, né? Agora saiu o acordo global com a DAZN, etc e tal. Então, assim, aqui na Inglaterra, pelo menos, é pancada de um lado por um motivo e pancada de outro por outro motivo. A empolgação, com isso que é legal, cara. Essa tela aí, para quem jogou qualquer jogo de futebol na vida, anima o coração, né? Que você montava esses clubes na imaginação. Aqui na América do Sul, né? Pois na América do Sul. Na Europa eles não sabem que existem os clubes. E na Inglaterra não sabe nem que existe a Europa. Exatamente. Perfeita definição. Boa. Fredinho, obrigada, viu, por trazer pra gente esse olhar. Fala aí, antes de ir, falar dessa recuperação do Chelsea, né? Porque, de repente, o cara que não acompanha muito tá achando que é o Chelsea do Pochettino no ano passado, já é outra coisa, né? Já é outra coisa. Tanto é que a gente já pode até projetar que o Chelsea chegue com o mesmo treinador. Mundial de Clubes, né? Olha, calma. Não conseguiria. Muito ousado. Muito ousado, muito ousado. Mas o Enzo Maresca está acertando esse Chelsea. São 7 jogos de vencibilidade, 4 vitórias consecutivas na temporada e o Cole Palmer jogando demais. O rubro-negro que quiser ligar o radar, fica de olho nesse Chelsea, principalmente no Cole Palmer. Deixa eu ir lá para Madrid, então, para Tati Mantovani contar pra gente de repercussão. Tati, a gente estava brincando aqui, o PSG é o grande azarado do sorteio, já sabemos. Sabemos também que o Real Madrid, no geral, dá sorte no sorteio. Não, dessa vez, acho que seguimos essa lógica, não, Tati? Boa noite. Boa noite, Tainá. O Real Madrid, quando dá sorte no sorteio, dá azar em eliminatória, né? Depois pega os rivais mais complicados em todos os mata-mata. E pode ser assim também nesse Mundial de Clubes, mas é inegável, e a imprensa aqui da Espanha está destacando a, entre aspas, sorte que o Real Madrid teve nesse sorteio, porque poderia ter pegado rivais muito mais complicados dos que vai enfrentar. E o pessoal aqui está tratando o Al Hilal como principal rival para esse Real Madrid. E é engraçado que eles estão destacando Al Hilal, o time do Neymar. Em todo momento eles ressaltam que é o time do Neymar, mas vamos ver realmente se será o time do Neymar
no Mundial de Clubes, porque o contrato do Neymar com o Al Hilal vai até o dia 30 de junho de 2025. O Mundial de Clubes começa no dia 15 e termina no dia 13 de julho. A FIFA já autorizou uma extensão de contrato, uma ampliação até o final do Mundial de Clubes, mas, claro, isso tem que ser acordado entre o clube e o jogador. Então, por enquanto, aqui está se falando no time do Neymar e se está levantando a possibilidade de um enfrentamento Neymar e Mbappé, que a gente já sabe do histórico da relação entre os dois jogadores, mas a gente realmente vai ter que esperar o ano que vem para ver se isso vai acontecer, né, Tainá? Porque pode ser que o Al Hilal seja o Al Hilal, mas não seja o time do Neymar. Inclusive eles no sorteio mesmo falaram isso, né, Tati? Time do craque Neymar e tal, então no sorteio eles também trataram o Al Hilal como o time do Neymar. Vejamos se quando chegar lá também vai ter isso. E teve alguma coisinha assim de... quero te ouvir também em relação ao Atlético de Madrid, mas só em relação ao Neymar, alguma coisinha de Neymar ex-Barcelona contra o Real Madrid, ou essa parte já passou? Essa parte passou. O que estão focando mais aqui é mesmo nessa possibilidade de um enfrentamento entre Neymar e Mbappé, porque o jogo entre Real Madrid e Al Hilal vai ser o primeiro do Real Madrid nesse Mundial de Clubes, que vai ser, Tainá, a última possibilidade de título do Real Madrid nessa temporada, porque o Real Madrid, pela primeira vez na história, um clube vai ter a possibilidade, aqui na Europa, né, de conquistar 7 títulos em uma única temporada. E o Mundial de Clubes é a última possibilidade do Real Madrid de conquistar título. Já conquistou a Supercopa, agora tem o Intercontinental pela frente, aonde pode encontrar o Pachuca, que está no grupo do Real Madrid. Se o Pachuca eliminar o Botafogo, porque dali vai sair, e quem for adiante nessa eliminatória acaba enfrentando. Exatamente. Então, pode ser que o Real ainda enfrente o Pachuca e vai enfrentar o Salzburg, que é outro do grupo, vai enfrentar no dia 22 de janeiro, na Liga dos Campeões, o Salzburg. Se o Real Madrid não tá bem, a temporada do Salzburg é horrorosa. Nossa Senhora. É um ponto, né? E o Atlético, Tati, a gente estava falando aqui do olhar da visão do Botafogo, aí falamos com a Clarinha um pouquinho da visão do PSG e do Atlético de Madrid, Tati. Porque é um time que se ajustou bem na temporada, né? Está se ajustando, acabou o jogo agora da Copa do Rei do Atlético de Madrid, se eu não me engano são 8 vitórias consecutivas, é um time que está voltando a se encontrar, o Simeone conseguiu encaixar, o time está defendendo bem e tem um ataque muito poderoso que está funcionando muito com o Julián Álvares, conseguindo guiar junto com o Griezmann esse time. O Atlético de Madrid está colocando muitas fichas nessa competição, tá? No Mundial de Clubes. Inclusive, as contratações feitas nessa temporada são visando ter um elenco competitivo para a competição internacional. O Atlético de Madrid, que é um caso muito curioso, nunca ganhou a Champions, mas tem um Mundial, porque como segundo colocado nos anos 70, quando o Bayern de Munique não foi jogar na América do Sul o Mundial, o Atlético foi 74. E ganhou o Mundial. Então, isso 74. Tem 2 almanaques aqui com a gente na transmissão, Tainá. Então, o Atlético não tem Champions, mas tem um Mundial de Clubes. E o clube está apostando muito por essa competição, cai nesse grupo da morte, onde acaba de enfrentar o PSG na Champions e conseguiu vencer o PSG no Parque dos Príncipes, e vai enfrentar um Botafogo que eu já te digo, o Simeone vai estudar o Botafogo, que vai ser uma loucura. Porque ele estuda os rivais de uma forma muito absurda, e eu vou te dizer que ele vai estar de olho no Flamengo do Felipe Luiz. É verdade. Porque eu não sei se pelo chaveamento em algum momento eles vão ter a possibilidade de encontrar, mas já olho aqui para você Luiz agora. Contra o Simeone seria incrível. Seria maneiro mesmo. Seria maneiro mesmo. O grupo B, né? B o e grupo D. B e o D. Se o Flamengo passar, se Atlético e Flamengo passarem em primeiro, eles se cruzariam nas quartas de final. Então pode E se eles passarem em segundo também. Se eles passarem em segundo também, poderiam se cruzar. Tem que ser na mesma posição que eles têm que se eles passarem na mesma posição, os 2 em primeiro ou os 2 em segundo, eles poderiam se cruzar nas quartas de final, Flamengo e Atlético de Madrid. Se o jogo fosse hoje, se acontecesse hoje, para mim, Atlético e Botafogo seriam favoritos no grupo B da morte, tá? Acho que porque sim. Porque o Atlético está num melhor momento que o PSG e o Botafogo também. Então, eu acho que os 2 passariam. Vamos ver, né? O problema é que não é hoje. O problema é que é daqui a 6 meses. Falta muito tempo. Aí é que Pode tá ser até mais solução, vai saber.
Ah, é verdade, pode ser também. Tati, obrigada pelas informações. Rapaz, agora eu quero ver o negócio de Mbappé e Neymar, tá? Ai, que delicinha. Obrigada, Tati, pelas informações.